Resumo do livro A Volta do Parafuso. A história começa durante uma reunião na noite de Natal. Um grupo de pessoas está reunido ao redor da lareira contando histórias assustadoras. Depois de ouvirem um relato sobre uma criança que viu um fantasma, um homem chamado Douglas afirma conhecer uma história ainda mais perturbadora, pois envolve não apenas uma, mas duas crianças. Douglas possui um manuscrito de uma governanta que conheceu muitos anos antes. A mulher já morreu, mas deixou por escrito tudo o que viveu numa propriedade chamada BLY. É por meio desse manuscrito que conhecemos os acontecimentos da história. A obra completa pode ser consultada no Project Gutenberg. A contratação da governanta. A narradora, cujo nome nunca é revelado, é uma jovem inexperiente que procura seu primeiro emprego como governanta. Ela é contratada por um homem rico, elegante e sedutor que se tornou responsável pelos dois sobrinhos depois da morte dos pais das crianças. Os sobrinhos são Miles, um menino que estuda no internato, e Flora, uma menina que vive na propriedade de BLY. O tio mora em Londres e não deseja participar da educação das crianças. Ele impõe uma condição muito clara à governanta: ela deverá resolver sozinha qualquer problema que surgir. Não poderá escrever para ele, pedir ajuda ou incomodá-lo de maneira alguma. Encantada pelo homem e desejando causar uma boa impressão, a jovem aceita o emprego. A chegada a BLY. Ao chegar à propriedade, a governanta é recebida por Mrs. Grose, a governanta da casa, e conhece Flora. A menina é extremamente bonita, educada e aparentemente inocente. A jovem se encanta imediatamente por ela e considera BLY um lugar maravilhoso. Pouco depois, chega uma carta do internato de Miles informando que o menino foi expulso. A escola não explica claramente o motivo, apenas afirma que ele não poderá regressar. A governanta fica preocupada, imaginando que Miles possa ter cometido algo muito grave. Entretanto, quando ele chega a BLY, ela encontra um menino encantador, inteligente, educado e tão bonito quanto a irmã. Ela tem dificuldade em acreditar que uma criança aparentemente tão perfeita seja capaz de fazer alguma coisa ruim. A partir desse momento, a governanta passa a enxergar Miles e Flora como crianças quase angelicais. Ao mesmo tempo, começa a desconfiar de que existe algo escondido por trás daquela perfeição. A primeira aparição. Certo dia, enquanto passeia pela propriedade, a governanta vê um homem desconhecido no alto de uma das torres da casa. Ele permanece imóvel, observando-a intensamente. A presença daquele homem a assusta, mas ele desaparece antes que ela consiga descobrir quem é. Dias depois, ela volta a vê-lo, desta vez do lado de fora da janela da sala de jantar. O estranho olha para dentro da casa como se estivesse procurando alguém. A governanta descreve o homem para Mrs. Grose. Pela descrição, ela o identifica como Peter Kint, antigo criado e homem de confiança do tio das crianças. Existe, porém, um detalhe aterrorizante: Peter Kint está morto. Kint havia sido encontrado sem vida numa estrada, aparentemente depois de escorregar e bater a cabeça ao voltar de uma taberna. Antes de morrer, comportava-se como se fosse o dono de BLY. Usava as roupas do patrão e exercia uma grande influência sobre Miles. A governanta conclui que viu o fantasma de Peter Kint e acredita que ele voltou para buscar o menino. Miss Gessel. Durante um passeio com Flora perto do lago, a governanta sente que alguém as observa. Do outro lado da água, ela enxerga uma mulher vestida de preto, com uma aparência triste e assustadora. Flora não demonstra ter visto coisa alguma. Entretanto, a governanta acredita que a menina viu a aparição e está fingindo não perceber sua presença. Quando descreve a mulher para Mrs. Grose, descobre que se trata de Miss Gessel, a antiga governanta das crianças. Assim como Peter Kint, Miss Gessel também está morta. Mrs. Grose revela que Kint e Miss Gessel tiveram um relacionamento considerado escandaloso pelos padrões da época. Kint era um criado, enquanto Gessel era uma mulher instruída e de posição social superior. A relação entre os dois parece ter sido destrutiva, e as circunstâncias da morte de Miss Gessel nunca são explicadas completamente. A antiga governanta era muito próxima de Flora, assim como Kint passava longos períodos sozinho com Miles. A narradora começa a acreditar que os dois fantasmas desejam continuar exercendo influência sobre as crianças. A desconfiança aumenta. A governanta passa a observar Miles e Flora constantemente. Embora continuem educados e carinhosos, ela interpreta suas atitudes como sinais de que os dois escondem um segredo. Na visão da governanta, as crianças conseguem distraí-las sempre que um dos fantasmas aparece. Ela acredita que Miles e Flora se comunicam secretamente com Kint e Miss Gessel, fingindo inocência para enganar os adultos. Durante a noite, a governanta encontra Flora olhando pela janela.
Ao sair para investigar, vê Miles parado sozinho no jardim sob o luar. Quando é questionado, Miles afirma que havia combinado tudo com a irmã. Ele queria apenas mostrar à governanta que também era capaz de ser mau. Para o menino, aquilo parece uma brincadeira. Para a narradora, porém, é mais uma prova de que os irmãos possuem segredos e agem juntos para esconder algo. O comportamento das crianças pode ser interpretado de duas maneiras. Elas realmente estão sendo influenciadas pelos mortos ou estão apenas reagindo às suspeitas e à vigilância cada vez mais intensa da governanta. Miles deseja voltar para a escola. Com o passar do tempo, Miles começa a questionar a governanta sobre seu futuro. Ele deseja voltar a estudar e conviver com outros meninos. Também percebe que ela ainda não contou ao tio sobre sua expulsão. O garoto pressiona a governanta para que entre em contato com o tio. Suas palavras parecem educadas, mas ela sente que está sendo desafiada e manipulada. A governanta finalmente decide escrever uma carta pedindo que o tio venha até BLY. Ela acredita que precisa revelar tudo: a expulsão de Miles, as aparições e o comportamento estranho das crianças. Antes que a carta seja enviada, entretanto, ela desaparece. Certo dia, Flora desaparece da casa. A governanta e Mr. Grozzy procuram pela menina e percebem que ela utilizou um pequeno barco para atravessar o lago. Flora ainda teve o cuidado de esconder a embarcação para dificultar sua localização. As duas encontram a menina do outro lado da água. Nesse momento, a governanta volta a enxergar o fantasma de Miss Jessel. Convencida de que finalmente poderá provar que está dizendo a verdade, ela aponta para a aparição e exige que Flora reconheça a antiga governanta. Flora afirma que não existe ninguém ali. Mr. Grozzy também diz não enxergar pessoa alguma. A menina reage com medo e revolta. Ela passa a rejeitar completamente a governanta e pede para ser afastada dela. Durante a noite, Flora fica febril e diz coisas terríveis sobre a mulher que cuidava dela. Para a narradora, a transformação de Flora prova que Miss Jessel corrompeu a menina. Mas também existe outra possibilidade. Flora está aterrorizada porque uma adulta insiste que ela vê pessoas mortas e a acusa de esconder uma relação com fantasmas. Mr. Grozzy decide levar Flora para Londres, deixando a governanta sozinha em BLY com Miles. O mistério da carta. Antes de partir, Mr. Grozzy revela que a carta destinada ao tio nunca chegou a ser enviada. Ela desapareceu do lugar em que havia sido deixada. A governanta suspeita de Miles. Mais tarde, sozinha com o menino, ela o questiona. Miles confessa que roubou, abriu e queimou a carta porque desejava saber o que estava sendo escrito sobre ele. Ele também fala sobre sua expulsão. Miles explica que dizia certas coisas aos colegas de quem gostava e que esses colegas repetiram suas palavras para outros alunos. As frases chegaram aos professores e foram consideradas graves o suficiente para provocar sua expulsão. Henry James nunca revela exatamente o que Miles dizia. Esse silêncio aumenta o mistério e permite diferentes interpretações sobre a suposta maldade do menino. Enquanto conversa com Miles, a governanta vê Peter Quint novamente, desta vez do lado de fora da janela. Ela segura o menino com força e procura protegê-lo da aparição. Ao mesmo tempo, exige que Miles admita conhecer Quint e revele tudo o que aconteceu entre eles. Miles percebe que existe alguma coisa na janela, ou pelo menos entende que a governanta está vendo algo. Em desespero, pronuncia o nome de Peter Quint e chama alguém de demônio. Não fica claro se ele está se dirigindo ao fantasma ou à própria governanta. A mulher acredita ter vencido a batalha. Ela afirma que Quint perdeu o poder sobre o menino e que Miles finalmente está livre. A aparição desaparece. Entretanto, quando a governanta olha para Miles, percebe que o menino está morto em seus braços. Seu coração simplesmente parou. A obra termina de maneira abrupta, sem explicar se Miles morreu de medo, se foi sufocado pelo abraço desesperado da governanta ou se sua vida foi tomada quando o espírito de Quint o abandonou.